A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Curiosidades da Bíblia. O foco do nosso canal é a palavra de Deus. Simplesmente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso foco. Curiosidades, assuntos, tudo sobre a palavra de Deus. Nada além da palavra. Nós onde falamos a origem do pecado, lemos o capítulo 1, versículo 26 e 27, onde fala da desobediência do homem. Hoje nós vamos falar a herança do pecado. Todos nós conhecemos e sabemos que a salvação ela vem do Senhor Jesus Cristo. É uma obra redentora de Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo, que livrou o homem da condenação eterna. Em outras palavras, equivalente, a salvação é a vida eterna em Jesus Cristo. Visto que só Ele pode salvar o homem da condenação eterna. Não tem outro meio, a não ser Cristo, para salvar-nos da salvação eterna, da condenação eterna, no caso. Porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Nós vamos ler isso, vamos abrir a Bíblia aqui, capítulo 3, versículo 23, do livro da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós vamos entendermos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Foi uma herança deixada pelo nosso irmão Adão. Que como um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Esse é um texto que nós vamos lermos também. Romanos 5:12. Diz assim: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Vou ler mais uma vez para nós entendermos. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem é Adão, e pelo o pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos o pecaram. Esta é uma revelação terrível, isto é um assunto terrível de tratar. A morte passou a todos os homens. Desde o modo o pecado foi a herança deixada para os homens. Como escapar dessa condenação? Como escaparemos dessa condenação eterna, desse pecado, dessa morte física e espiritual? A salvação é a importância. Estava morto em delito e pecado, como Efésios 2, 1 e 5 vai dizer. Quero lermos Efésios 2, versículo 1 e o versículo 5. Carta de Paulo aos Efésios. E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graças que sois salvos. Olha, a salvação mediante Cristo nos resgatou, nos vivificou ainda em nossas ofensas. Estávamos mortos. Nada podia fazer para escapar da condenação. Mas Cristo nos libertou da condenação da morte eterna. Colossenses capítulo 2, o versículo 13, vai dizer assim: e quando vós estivestes mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, e perdoou
todas as ofensas. Cristo nos perdoou todas as ofensas. Quando nós estamos com Cristo, quando nós estamos atentos a Cristo, Ele nos salva das nossas ofensas. Que o próprio Jesus vai dizer em João 14:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, glória. O João 5:24, nós vamos ler também um versículo de João, capítulo do Evangelho de João 5, versículo 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação mais. Passou da morte para a vida. Então, meus queridos, aqui está muito claro o que Cristo está dizendo. Aqueles que crêem na verdade em Cristo, esse ainda que esteja morto, viverás. Agora, precisamos temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna. Todos quantos nele crê. Leia Romanos, vamos ler Romanos 1. Ele anulou a sua morte e a ressurreição, os feitos do pecado, que é a morte eterna. Alvo foi atingido. Cristo anulou o pecado na cruz do Calvário. Cristo nos deu a salvação e mediante o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Então nós temos que ter essa convicção que Cristo é, como disse aqui, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Temos que crer. Crer é acreditar. Crer é você depositar a tua fé em Cristo Jesus. Espero que tenhamos atingido o alvo, né? Vamos ler Romanos 8:1 para nós fecharmos esse maravilhoso pequeno estudo, né? 7 minutos e alguns segundos para nós podermos entender. Cartas Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para você que aceitou a Cristo, que é uma nova criatura, que saiu do mundo carnal e entrou no mundo espiritual. Aqueles que agora aceitam ao Cristo como um suficiente Salvador, sai do período da morte e entra em uma vida eterna. Que o pecado não faz mais parte da tua vida. Próxima aula vamos falar do efeito do pecado na vida do homem. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deixa o seu like, curta, comente. Nós não somos donos da razão, simplesmente estamos falando um pouco do assunto Bíblia, palavra de Deus. Amém e graças a Deus.